É uma palavra que Deus colocou no meu coração para esta noite de sexta-feira. Eu quero crer que Deus trouxe. Hoje sim, eu posso dizer isso. Deus trouxe pelo menos um par de ouvidos para ouvir essa mensagem. Oxalá, tomara que seja você. Atos dos Apóstolos, e o capítulo é o capítulo de número 16. É um texto muito conhecido, é um texto bem aplicado, é um texto que inclusive tem canções com este texto. E a gente vai ao verso de número 22. Atos 16, 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Eu leio novamente o verso 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Você diz amém? Tome seu assento, querido. Escuta, olha aqui para mim. Deixa eu já entrar dentro do texto. Eu gostaria que você entendesse que, de vez em quando, é necessário e é preciso ter muita coragem para cantar quando o óbvio é temer, quando o óbvio é falhar, quando o óbvio é murmurar, é desesperar. Olhe para cá. Ei, inúmeras vezes a vida vem nos pegar, fazer surpresas, e nessas surpresas, que muitas das vezes são surpresas desagradáveis, é preciso às vezes ter muita fé, é preciso ter muita coragem, é preciso ter muita ousadia em Deus. É muito comum gente que tem coragem, gente de Deus, falhar nisso que eu estou dizendo por causa do medo. É bem possível que seja alguém, um homem de Deus, uma mulher de Deus, seja alguém de coragem, seja alguém de fé, seja alguém que acredita, seja alguém que avança, mas por causa do volume da luta, por causa do volume, da intensidade da prova, faz com que o medo se torne maior, faz com que a prova pareça ser maior do que a fé, e a fé faz com que eu deixe de acreditar que Deus é possível de realizar, Deus é possível de fazer. Como pastor, eu já escutei aquela célebre frase de muitos, mas pastor, o que eu podia fazer? Eu estava sob pressão. Quantos que eu não converso, com quantos que eu não encontro, e eles dizem assim para mim: pastor, eu estava até acreditando, mas chegou uma hora que... Pastor, eu estava até avançando, mas chegou uma hora que... Pastor, eu estava até crendo, mas chegou uma hora que até... Eu já ouvi várias vezes isso. Pessoas de Deus, pessoas tementes, pessoas que de fato estão apegadas a Deus, mas a prova aumenta, a prova vai sendo intensificada, a situação vai se agigantando, e a pessoa não sabe o que fazer, como fazer. O óbvio é temer, o óbvio é murmurar. O óbvio, quando a luta se agiganta, quando a prova se intensifica, quando o cerco se aperta, o óbvio é temer. Mas o céu, nesta noite, está à espera de homens e mulheres que levante a mão e diga: Eila, estamos crendo que os céus ainda está operando na terra. O céu está à espera de representantes do céu na terra. Deixa eu repetir isso aqui para isso cair melhor. A última palavra não é da terra,
A última palavra não é daqui de baixo. A última palavra ainda continua sendo do céu. É o céu que ainda manda na terra. É o céu que ainda dá ordem. É o céu que diz: a terra vai frutificar. Vai frutificar. Vai chover. Vai chover. Vai dar fruto. Vai dar fruto. Será que em meio ao que você está passando, você teria coragem de fazer dessa situação o teu lugar, o teu ambiente de glória a Deus e de aleluia? Vamos começar a pensar? Vamos entrar para dentro do texto. No meio da dor, você tem coragem de criar um ambiente para Deus no meio desse sofrimento, no meio desta prova, no meio desta luta, no meio desta tentação, no meio desta situação familiar, no meio deste aparente fracasso, no meio desta aparente perda? Será que você consegue fazer no meio desta circunstância, no meio desta situação, lugar de você dizer assim: eu não vou buscar a outros deuses, eu não vou adorar a outros deuses, eu não vou me curvar ao sistema, eu não vou me render ao que eles estão dizendo, eu vou continuar crendo que o meu Deus é Deus do céu e é Deus da terra? Será que você tem coragem de criar alguma coisa para Deus quando parece não fazer sentido naquilo que você está fazendo? Isso é forte. Todo mundo talvez, se estivesse na sua posição, se alguém estivesse no seu lugar, se alguém estivesse passando pelo que você está passando, talvez ia dizer assim: eu, no seu lugar, já teria ido embora há muito tempo. Eu, no teu lugar, já teria abandonado faz tempo. Eu, no teu lugar, eu não aguentaria nem a metade. Mas sabe por que você não abandonou? Sabe por que você não foi embora? Sabe por que você ainda está nessa? Não é porque você é forte, não é porque você tem poder, é porque aquele que está usando a sua vida, aquele que está dentro de você, porque quando a gente canta, Ele habita em mim, Ele se manifesta em mim. Quando a gente canta, Ele está em você, é porque de fato e de verdade, Ele está aqui e Ele está aí, Ele está aí e Ele está aqui, gente. Oh, glória! Paulo e Silas estão adorando a Deus. E quando eu olho para o texto é claro. Vamos para o texto? A hora é bem explícita. Não é uma hora comum. Não é uma hora corriqueira. O texto vai dizer para nós, o texto vai dizer que à meia-noite. Ô gente, meia-noite é hora do melhor sono. Que a gente está começando a entrar para as nuvens. Meia-noite. O texto vai dizer para nós que eles estão louvando, mas não é vigília. Eles estão louvando, mas não é campanha. Eles estão louvando, não é na igreja. O texto é claro. Diz o texto para nós que eles estão com os pés presos, com instrumento de tortura, gente. Ei, olhe para cá. O texto vai dizer para nós que eles estão presos em correntes. Os pés estão presos. É interessante que, além deles estarem com os pés presos, sofrendo injustamente dentro daquela prisão, o texto vai dizer mais: eles estão confinados num cárcere interior. O que é isso, cárcere interior? É uma prisão, tem uma prisão em cima, tem uma prisão embaixo e tem uma outra bem mais embaixo. Isso aqui já não é nem resto de chão, isso aqui já deixou de ser cave há muito tempo, é a cave da cave. Deixa eu elucidar para você. Esta prisão interior aqui não é uma prisão normal, não é um cárcere normal, é um lugar de pouca entrada de luz. Ei, olhe para cá, é um lugar de pouca entrada de ar. Ei, olhe para cá, para você entender onde é que Paulo e Silas estão. Paulo e Silas estão dentro de um cárcere interior e, segundo a história, segundo as buscas, é um lugar de pouca luz, é um lugar de pouco ar, é um lugar de umidade. E é um lugar onde se encontra animais peçonhentos. O que é isso, pastor? Cobra, rato, barata, caranguejo. É nesse lugar que Paulo e Silas estão acorrentados. E detalhe, segundo a tradição romana, quando se prendia um preso na qualidade que eles foram presos, os presos eram acorrentados ao carcereiro. Eles não podem se mover.
Eles não podem andar de um lado para o outro. Eles estão reféns da situação. Eles estão agriolhados. Eles estão presos. Eles estão agora aglutinados. Eles não têm o que fazer. Este é o cenário do lugar aonde eles estão. Agora, detalhe. Este é o cenário do lugar aonde eles estão adorando a Deus. Eles não estão adorando a Deus numa cadeira azul confortável como essa. Eles não estão adorando a Deus com uma roupa própria para o inverno ou para a primavera do Portugal. Não. Aonde eles estão? Num lugar úmido, num lugar com animais peçonhentos, num lugar onde está rato passa para um lado, rato passa para o outro. É sujeito a escorpião, é sujeito a barata. Mas o texto vai dizer que a volta da meia-noite, perto da meia-noite, há outros presos, há outros prisioneiros, há outros que estão na mesma situação, há outros que estão vivendo encarcerados, há outros que estão passando por dificuldade, mas há só dois, e eu creio que esses dois estão aqui nesta noite também, na mesma situação, fazendo o quê? Louvando a Deus e dando glória ao nome dele. O que eu acho lindo no texto é que o texto vai dizer assim: e os outros presos ouviam. Quer dizer que tem mais gente passando pelo que você está passando, está com a boca calada, mas você está dizendo: só o Senhor é Deus. Tem muitos outros passando pelo que você está passando, mas você deixou o aconchego da sua casa nesta noite de sexta-feira, colocou a sua indumentária, a sua roupa, penteou o seu cabelo, colocou o seu perfume e disse: quer saber de uma, Satanás? Eu vou mais para a casa do Eterno. Eu vou indo dando glória a Deus e aleluia. Eu vou indo dando glória a Deus e aleluia. Com crise ou sem crise, com pandemia ou sem pandemia, com a dispensa cheia ou vazia, eu vou dar glória a Deus. Será que tem alguém aqui nesta noite que veio dar glória a Deus e aleluia? Agora eu pergunto para vocês, gente, a sério, quem é que faz uma loucura dessa? Quem é que estando como está, ou quem é que está como estando, consegue fazer uma loucura dessa? Quem é que estando numa situação de eu não sei que hora que eu vou sair daqui, eu nem sei se eu vou ser liberto, posso abrir um leque? Deixa eu abrir um leque. O mais interessante é que o contexto do texto vai dizer para nós que foi por causa de uma visão de um jovem chamando Paulo que ele foi parar ali. E interessante é que antes dele chegar ali por outras duas vezes, vai ler o texto, ou contexto, os versículos anteriores, vai dizer para nós que por duas vezes o próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus, impediu que Paulo entrasse em Listra, em Derbe. Para quê? Para livrar Paulo. Aí a pergunta que eu faço para o texto é: por que ele não impediu aqui? Nem toda luta, nem toda prova não quer dizer que Deus não está no negócio. As maiores lutas e as maiores provas, as maiores tempestades na Bíblia, Deus sempre esteve à frente do seu povo. E com isso eu abro um parêntese: se você está enfrentando um grande dilema, se você está enfrentando uma grande situação, então te prepare, não é você quem vai conduzir. Você a qualquer momento vai ouvir uma voz do alto, um profeta vai chegar e vai dizer para você: ei Josafá, nesta peleja tu não tens que pelejar, eu, o Senhor, pelejo por vós. Deus nesta noite, meu Deus, eu alguém nesta noite. Agora a pergunta que eu faço é: quem é, gente? Quem é que vai fazer uma loucura dessas? Eu te respondo quem é. É aqueles que verdadeiramente amam o Deus que eles servem, independente do dia, independente do lugar, independente da hora, independente da casa, independente do trabalho, independente da circunstância, independente do país, independente do momento. São esses que vão, independente das circunstâncias, dizer como Sadraque, Mesaque e Abednego: ó rei Nabucodonosor,
Nabucodonosor, fica tu sabendo que nós não iremos nos render aos teus deuses. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará, tanto das tuas mãos quanto da fornalha ardente. Crente como esses aqui são crentes que entram dentro da fornalha para aquecer a fornalha. Uma das lições que podemos aprender aqui, gente, e que Paulo e Silas nos ensinam, escute, pega essa: eu vou fazer um lugar para Deus no meio da minha dor. Eu ouvi um glória, eu ouvi um aleluia. A coisa lá em casa tá preta, a coisa lá em casa tá difícil, nem no trabalho nem se fala, e a coisa por aí afora tá preta. Ei, mas é no meio desta coisa que está negra, que está preta, é no meio dessa situação que você, que eu, que nós vamos buscar lá em Gênesis capítulo 1. A terra era sem forma e vazia, havia trevas no meio do abismo, mas o Espírito de Deus pairava. Nós vamos trazer o Espírito para o meio do nosso vale. Nós vamos trazer o Espírito para o meio das densas trevas. Nós vamos chamar o Espírito para o meio do problema. E o Espírito vai vir dos quatro cantos. E o Espírito vai começar a pôr de pé aquilo. Vou fazer um lugar para Deus no meio da minha dor. Eu vou fazer um lugar para Deus no meio do meu problema. Eu vou fazer um lugar para Deus no meio do meu sofrimento. Eu vou fazer um lugar para Deus no meio dessa circunstância contrária, arbitrária, difícil. Eu, no meio dessa situação, dessa circunstância, eu vou fazer um lugar de adoração a Deus. Prisão não é lugar de adorar. Na nossa ótica, na nossa forma de visão. Se somos nós, íamos começar a questionar: pera lá, eu estou fazendo a tua vontade, Deus. O Senhor me mandou ir para Listra, eu fui. O Senhor me mandou ir para Dalmácia, eu fui para Dalmácia. Agora eu estou aqui, detalhe. Eu estou aqui, sabe por quê? Porque vinha uma jovem aí, andando e dizendo: verdadeiro homem de Deus. Verdadeiro homem de Deus. Verdadeiro homem de Deus. Se somos nós, nos dias de hoje, ia dizer assim: está vendo, Deus? Até o Satanás, até o diabo reconhece que eu sou. Mas parece que o Senhor não reconhece. Aí passado alguns dias, diz o texto, vai ler o contexto. Passado alguns dias, Paulo e Silas, aí Paulo está irritado com aquilo. Vocês são verdadeiros homens de Deus. Quem é que não quer ouvir isso? Ei, mas aquele que sabe que é filho não precisa que ninguém diga que ele é. É por isso que foi pregado aqui domingo passado. Porque esses crentes que ficam atrás de pop, de like, de gosto aqui e ali, é porque eles não têm convicção daquilo que são. Quem tem convicção daquilo que é, não precisa de like, não precisa de gosto, não precisa de que eu sente e bata a mão assim nas costinhas. Não, porque tem muita gente batendo a mão nas costas, mas por trás está com um punhal. Paulo e Silas, ei, eu estou pregando Bíblia, tá? Eu estou pregando Bíblia. Paulo, de repente, ele se irrita. Passado alguns dias, olha o texto. Passado alguns dias, Paulo olha para aquela jovem e fala assim: ó, quer saber de uma? Espírito de adivinhação, sai dela agora. Aí, os senhores ficaram revoltados, porque ela dava lucro para a cidade, ela dava lucro para os seus senhores, ela dava lucro para aquele lugar. Agora ela está liberta. Eu vou repetir, agora ela está liberta. Agora sabe para onde é que ela vai dar lucro? Ela está deixando de dar lucro para a terra, porque ela vai começar a dar lucro para o céu. Porque todo aquele, quanto mais, a Bíblia vai dizer, não são palavras minhas, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se era meretriz, se era beberrão, se era feiticeiro, macumbeiro, quando a graça pega, a graça transforma num homem, numa mulher de Deus, para a glória do Deus. Aí Paulo vai e repreende aquele espírito. Gente, ele está fazendo a vontade de Deus. Gente, ele está fazendo um chamamento. Ele está exercendo a chamada.
Ele não está ali por causa de uma recreação, e nem muito menos, ei, escute isso, e nem muito menos por causa de uma viagem a passeio. Ele está enfrentando aquela dificuldade, ele está enfrentando aquele problema, porque ele está fazendo a vontade de Deus. Mostrando para mim e para você que na maioria das vezes que a gente está no centro da vontade de Deus, vai existir problema, vai existir luta. Irmão, vamos parar de trazer para nossa mente esse evangelho barato, medíocre, apequenado, de que crente não enfrenta luta, de que crente não morre. Quem tem promessa não morre, isso é uma invenção cantada. A Bíblia diz assim: e muitos esperando a promessa foram ceifados ao fio da espada. Eu fico com a Bíblia, irmão. Pregando Bíblia hoje, estou com vontade de pregar Bíblia. Estou com vontade de pregar Bíblia. A gente tem que olhar para a palavra de Deus e entender que a palavra de Deus, irmão. Ei! Uma senhora chegou. Pastor, faz o seguinte: quando eu morrer, eu quero que cante a canção tal. Eu quero que coloque as flores tal. Permita, pastor, me colocar o meu caixão no lugar tal. O pastor foi e saiu daquela casa. Aquela senhora já estava em estado terminal. Quando o pastor estava para passar a porta, ela: pastor, esqueci um detalhe. O pastor voltou e perguntou: sim, minha irmã, o que foi? Aí ela virou e falou: e detalhe, eu quero que coloque um garfo na minha mão. Um garfo, minha irmã? Sim, um garfo. Mas como assim, minha irmã? Pastor, eu já vi, já foi ensinado que quando a refeição está muito boa, as pessoas pegam, para a festa não terminar, mas continuar, elas pegam o garfo e segura, dizendo assim: se vai recolher agora, mas quer que continua, não quer que para. Então, quando eu partir dessa, pastor, eu vou para uma melhor. Eu vou sair dessa daqui, mas eu vou para uma melhor. Ei, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você é infinitamente mais. Palavras humanas não podem expressar, palavras humanas não podem dizer. Não há no vernáculo, não há no dicionário português o que a palavra de Deus tem para nós, o que Deus tem reservado para nós. É por isso que Paulo vai dizer, a gente prega encerradamente, mas quando Paulo vai dizer no texto: nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, é porque ele esteve lá, só tem um homem que esteve lá em cima. É por isso que em 1 Coríntios ele vai dizer assim: eu, Paulo, vos ensinei o que eu recebi do Senhor. Quando ele recebeu, ele não recebeu na terra, ele recebeu no céu. Aí ele vai dizer assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus está reservando para graça e paz. Deus está reservando algo, gente, que o olho ainda não viu, a boca ainda não falou. Ai, meu Deus! A segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto, gente, é que não podemos de falar aquilo que acreditamos só porque a situação não está favorável. Vou repetir. Eu vou repetir. Nós não podemos deixar de falar aquilo que acreditamos. Gente, eu prego isso aqui porque eu creio nisso. Eu estou pregando o que eu estou pregando aqui. Eu creio nisso, gente. Eu creio nisso, eu vivo isso. Eu creio no milagre. Eu creio na intervenção. Eu creio na provisão. Eu creio que Deus a qualquer momento, eu creio que Ele é poderoso para suprir todas, e Ele diz que é todas as necessidades. Sabe por que nós conseguimos às vezes safar melhor? Vou repetir, sabe por que a gente consegue às vezes safar melhor? Porque a maioria de nós, com todo respeito, com toda licença, com toda liberdade, a maioria de nós viemos lá de baixo, fomos colocados no alto. Se tivermos que voltar para baixo, pode até nos custar, mas nós já sabemos como é que é lá embaixo. Agora, quem está cá em cima e ir para baixo, custa, irmão. É por isso que quer matar, é por isso que quer morrer, é por isso que quer suicidar. Então, como Ele já te tirou de lá de baixo, e a palavra dele é clara, que Ele faz levantar do montouro e fazer príncipes. Ele tira do meio do montouro, dos escombros, dos entulhos, e coloca sentado no meio de príncipe. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra.
A qualquer momento, do nada, Deus pode pegar alguém, Deus pode usar alguém, Deus pode levantar alguém. A palavra dele vai dizer assim, que ele, se preciso for, ele vai usar o ímpio para te abençoar, para me abençoar, para nos abençoar. Então é por isso que eu creio nessa palavra. Então é por isso que eu digo nesta noite para você, segunda coisa que eu aprendo, não podemos deixar de falar aquilo que acreditamos, só porque a situação não está favorável. Ah, pastor, mas o quê? Mas o quê? Mas o quê, irmão? Aí muita gente para alimentar, ele continua sendo o mesmo que faz milagre com 2 pães e 2 peixinhos. Ah, pastor, mas a situação agora está caótica porque chegou essa enfermidade, bateu a porta, a família não sabe o que fazer. Ele continua sendo o mesmo Deus lá de Naamã. Ele continua sendo o mesmo Deus, querido. Ei, pastor, você não está entendendo. Agora a gente já não sabe mais. Olha, o casamento é falência. Falência o quê, irmão? É, pastor, é cada um para o seu lado. Por que cada um para o seu lado? Ele continua sendo o mesmo Deus que intervém na casa de Marta e Maria, manda a tragédia ir embora e manda o que estava morto vir para a mesa e falar assim, ó, eu vou almoçar lá, vai ter jantar, vai ter almoço lá. Então eu estou profetizando para alguém nesta noite. Você, em meio a essa situação desfavorável, você tem que acreditar que o seu Deus é o Deus do favorável. Eu vou repetir isso para que alguém entenda. Em meio a esta situação desfavorável, o seu Deus continua sendo o Deus das causas impossíveis. Eu olho para o texto. A situação deles não estava boa. Eu olho para o texto. Estão presos, gente, com vergões, com os vergões das chicotadas nas costas. Eu não sei você, mas depois de levar chicotada nas costas, eu nunca consegui cantar. Ó, gente, se pensa num negrinho que já tomou cintada. Pensa num neguinho que já tentou sair correndo e a chinela. Ó, gente, eu fico impressionado com a mira da minha mãe. Só que será que é só eu, gente? Ó, gente, teve uma vez que eu tomei uma surra. Mas eu tomei uma surra tão bem dada. Bem dada. Sabe como é que ela me deu banho depois? Tirou minha roupa toda, colocou, encheu uma bacia. Naquele tempo tinha aquelas bacias de ferro. Não é alumínio, não. Aquelas bacias de ferro grandes, assim, redondona. Tacou sal naquilo, irmão. Ô, irmão, cada vez que pegava água e jogava. Aí a gente quer fazer assim, né? Como se a gente fosse desviar. Né? Ô, irmão, pergunta se o neguinho cantava. Canta nada, irmão. O que cantava era o couro nele. A minha mãe tinha uma força. É por isso que eu falo que surra não conserta ninguém. Mas o carpinteiro de Genazaré endireita ainda. Ainda que seja pau que nasceu torto. Não vem com essa que pau que nasceu torto não se endireita. Porque se tem um pau aqui que era torto, era eu. Mas o carpinteiro de Genazaré. A minha mãe tinha uma força no braço que ela pegava a gente assim, ó. Irmão, ela pegava com um braço e com a outra. Você lembra daquilo, irmão? Você lembra daquilo? E não chora não. Irmão, engole o choro? Eu sou do tempo do engole o choro. Jesus é eterno. Esse negócio de engole o choro, irmão. Desculpa, irmão. Não tinha piada esse negócio. Como é que engole choro, irmão? Eu já engoli choro, irmão. Já, irmão. Já, irmão. O quê? A dona Conceição segurava, irmão. Parecia que aquilo ali, irmão. Depois que ela segurava, parecia que aquilo ali era um alicate inglês. Sabe aquela chave inglesa? Cravou. Irmão, eu não sei como é que ela fazia aqui. E a gente pulava para tentar sair. Não tinha jeito, não. Olha Paulo e Silas, irmão. Paulo e Silas, o texto vai dizer, não sou eu. O texto está dizendo que eles tomaram chibatada nas costas. Bateram neles. Esses camaradas aqui, gente, eles tomaram porrada demais. Mas o que eles vão fazer? Depois de apanhar, depois deles tomar tanta pancada, eles vão continuar sendo quem eles são. Quem que eles são? Adoradores. Mesmo em meio a tudo que estão passando, eles não se desclassificaram. Eles continuam sendo quem eles são. Adoradores, adoradores e adoradores. Então eu entendo nesta noite, assim como Paulo e Silas, as tragédias, as notícias contrárias, o medo, muitas das vezes quer fazer você parar, mas você não vai parar. Por quê? Porque você é um adorador. Adoradora. Eu lembro de uma história de uma criancinha, eu vou terminar.
Às vezes o medo, gente. E o medo é uma coisa terrível. Eu já ensinei, eu já falei aqui, em forma de frase, que medo é fé na derrota. Vamos lá? Vamos lá? Medo é fé na derrota. Fala após mim. Medo. Fé na derrota. Porque o medo é acreditar que aquilo que eu estou querendo não vai dar certo. Eu estou tentando, não vai dar certo. Não vai dar certo. Às vezes há quem nem tentou e já diz assim, eu não vou nem tentar porque não vai dar certo. Medo é fé na derrota. E a fé? A fé é crer, diz Hebreus. A fé é crer nas coisas que se esperam, que ainda não chegou o coração, os olhos ainda não viram, os ouvidos não ouviram, mas se espera de todo o coração. Será que alguém para além de mim aqui tem fé para esperar, para aguardar? E muito em breve os teus olhos vão ver as maravilhas que Deus vai fazer por você. Se tem alguém para além de mim, dá um soco no ar e dá um glória a Deus aí, gente. É uma história de uma criança. E aqui eu vou terminar. Uma criança, ela e sua mãe viviam só as duas. E o pastor conta essa história dessa criança que ela e sua mãe estavam vivendo numa cidade muito massacre. Massacre após massacre. Então chegou uma hora, um momento em que elas foram dormir com muito medo. Estavam com muito medo. A criancinha chegou para a mamãe e falou: mamãe, faz o seguinte, vai apagar a luz? Ô filha, vamos apagar. Se a gente ficar com a luz acesa, está sujeito a gente ficar chamando muita atenção. Apagou-se a luz, a filha ficou ainda alguns minutos acordada. De repente, a janela da sala a janela do quarto está assim meio aqui aberta. E a lua está brilhando. Ela tocou na mamãe, mamãe, aquela luz. É porque Deus ainda não apagou a luz dele? Aí, a mamãe virou e falou: filha, Deus não dorme. A filha virou para a mãe e falou: então nós não precisamos ter medo, mamãe. Porque se ele não dorme, ele não vai apagar a luz dele. E nós vamos ter a luz dele sobre nós, mamãe. Vou esperar você entender. Eu vou esperar você entender. Eu vou esperar você entender que o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus é o Deus do Salmo que diz: não dorme, não dormi, tu guarda de Israel. Ele te guarda o tempo todo, ele te livra o tempo todo, ele te dá salvamento o tempo todo Deus está te livrando, o tempo todo Deus está te guardando, o tempo todo. Será que alguém tem aí um aplauso para dar um glória, para dar um aleluia, para fazer a esse Deus que não dorme, não dormita, gente? Termino aqui. Pastor, já. Abra lugar para Deus no meio desta crise. Abra lugar para Deus no meio desse medo. Ei. Faça como Paulo e Silas. Não permita que a situação do momento impeça você de ser quem Deus delineou e deseja que você seja. Adorador. Adoradora. Em meio a essa circunstância, em meio a essa situação, em meio a este agravamento, mostra para a circunstância, mostra para o problema, mostra para o monte o tamanho do seu Deus. Mostra que Ele continua sendo Deus. Ele tem um controle, gente. Ele tem um controle. Ele tem um controle. Ele tem um controle. Nada foge ao controle de Deus. Quem sabe você é alguém que vai dizer para mim: pastor, eu estou ferido, eu estou ferida, eu já tentei tanto, eu já tentei tantas vezes, eu já tentei isso, eu já tentei aquilo. A vida é de tentativas, gente. Deixa eu repetir: a vida é de tentativas. Eu estava lendo essa semana um livro, até de um padre muito famoso.
Eu vou falar o nome dele. Eu não tenho problema quanto a isso. O apóstolo Paulo disse assim: vê de tudo, retém o que é bom. Essa semana eu estou fazendo a leitura de um livro, Quem me roubou de mim? Padre Fábio de Mello. E ele coloca algumas coisas muito interessantes nesse livro. E uma das coisas é o sequestro. Ele fala do sequestro, da forma e da maneira como que as pessoas estão sendo sequestradas delas mesmas, ao se entregarem à rede social, viverem em prol da rede social, viverem em prol do que o outro vai pensar, do que o outro vai achar. Estou lendo esse livro, baixei o arquivo em PDF. Pastor, mas o senhor é pastor, está lendo livro de padre, e daí, irmão? Você fica assistindo novela? Deixa de ser fariseu. Então é melhor ler um livro de um padre do que ficar assistindo novela. Fica louco lá, até gravando o capítulo, que eu não posso perder o que aconteceu. Não vai dar tempo. Bate. Eu gosto da igreja presidencial por causa disso, né? Irmão, é o apóstolo Paulo que fala, irmão, vê de tudo, retém o que é bom, irmão. É por isso que a Bíblia vai falar assim: juntar e colocar em saquetel furado. Tem gente que tem que andar com saquetel furado, um saquetel bom. O que é bom você coloca no saquetel bom, no saco, na sacola, na vasilha boa. O que não é bom, irmão, tem um outro que não tem fundo, você coloca ali, você despisa, você coloca ali e caminha. Vai ficando para trás. Vai ficando para trás. O que é bom a gente carrega, a gente leva. O que é bom a gente leva. Ei, termino. Vou terminar dentro do horário. Termino. Paulo e Silas vai demonstrar para nós, irmãos, que o lugar de adorar a Deus não é só aqui. O lugar de eu demonstrar que eu sou crente em Cristo Jesus não é só aqui. O lugar de eu demonstrar que eu sou crente em Cristo Jesus não é só no ajuntamento do povo que se junta em nome de Deus. O lugar de eu demonstrar que eu sou crente é nesse momento de adversidade, é nesse momento de dificuldade, é nesse momento em que a coisa está se avolumando, está se agigantando. Eu estou olhando para o monte, mas eu estou olhando para além do monte. É de fato e de verdade, o monte está à volta, mas o meu socorro não vem das muralhas de Jerusalém. O meu socorro não está nos montes. Onde é que está o seu socorro, Márcio? O meu socorro está no Senhor que fez o monte. O meu socorro está no Senhor que fez o mar. O meu socorro está no Senhor que controla o vento. O meu socorro está naquele que diz ao Satanás, aos demônios: saiam das suas vítimas, e as suas vítimas são libertas. O meu, o seu, o nosso socorro está no Senhor Deus. Oh, glória! Oh, glória! Vamos ficar de pé? A gente não pode, gente. A gente não pode querer viver um evangelho de fachada. Um evangelho pequeno, medíocre, apequenado. Eu vou repetir. A palavra de Deus não isenta os heróis da fé, os homens e as mulheres. A palavra mostra os seus delitos, os seus defeitos, as suas descidas, as suas derrocatas. Mas em todas elas, Deus os fez vencedor. Deus os levantou. Deus os tirou do pó. Então eu estou dizendo para alguém nesta noite: Deus é poderoso para te levantar. Deus é poderoso para te tirar do pó. Deus é poderoso para restituir. O que é para Deus? O que é para Deus restituir para um? Se Ele restituiu para um povo, para uma nação, Ele restituiu para milhares e milhares e milhares de pessoas. Ele vai falar para o profeta: escreve o quê? Restituirei. Restituirei-vos. O quê? Os anos consumidos. Então, gente, esse Deus que pode restituir anos é o Deus que pode restituir casa, é o Deus que pode restituir lar, é o Deus que pode restituir saúde, é o Deus que pode restituir vida, é o Deus que pode restituir ministério, é o Deus que pode restituir chamada.
Mas o que eu tenho que fazer, pastor? Continuar sendo como Paulo e Silas. Ainda que está em grilhões, ainda que está em amarras, ainda que está sitiado, está cercado, eu continuo louvando a Deus. Eu continuo cantando, eu continuo sendo quem eu sou. Quem? Adorador. Então se alguém chegar e perguntar para você, você não vai precisar se identificar. Você não vai precisar falar quem você é. Você não vai poder, não. Vão olhar para você e vão falar assim: adorador. Adorador. Olha como é que ele anda. Olha como é que ela anda. Está passando pela prova, dando glória a Deus. Está passando pela moenda, dando glória a Deus. Olha lá, está passando pelo que está passando, mas está crendo no Deus de Abacuque. Ainda que não floresça, ainda que não tenha gado, ainda que não tenha ovo, ainda que não tenha leite, todavia, aleluia. Todavia, tem um todavia para quem é adorador, gente. Essa palavra é para você. A palavra é para você que veio aqui nessa noite, para você que está me ouvindo através da internet. Eu termino. Deixa eu falar isso de novo. A Bíblia vai dizer para nós que não era só Paulo e Silas que estavam encarcerados, agriolhados, presos em correntes. Diz o texto: e os outros presos ouviam eles cantar louvores. Então, você é melhor do que eu no português, você sabe, se é louvores, é mais de um. Porque adorador é assim. Para de cantar um aqui, já começa outro. Você já viveu? Eu já vivi com um crente assim, que ele canta desembolado. Uma hora ele está cantando do sul, outra hora ele está cantando do leste, outra hora ele está cantando. Agora o que eu acho lindo é que Deus não escuta canções, Deus respira. Porque se Deus ouvisse canções, ele ia tampar o ouvido e falar: não vou aceitar não. Porque tem gente que é desafinado. Não, essa estou falando sério. Mas aí você começa a cantar ele. Ele começa a subir como um cheiro suave diante das suas narinas. Oh, meu Deus. Oh, tem gente que você pedir para cantar parabéns para você, desafio o coral todo, gente. Então, eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Porque esse trabalho já tem uma equipe lá no céu, que está diante do trono, que está dizendo assim: Santo, Santo. Interessante que eles não cansam, né? Quem cansa é a gente, né? Quem cansa é a gente aqui. Se a gente vier pra cá todo santo domingo e toda sexta e ficar assim: Santo. Canta, igreja. Santo. 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 Alguém vai falar só tem essa canção? Não tem jeito no YouTube pegar uma canção nova, não? Não dá pra cantar um outro coro, não? Mas lá no céu, diz que eles continuam. Pergunto pra você, e Deus recebe? Deus recebe, gente. Deus recebe porque Ele não está atrás de linda voz. Ele não está atrás de percepcionista. Ele não está atrás de cantor. Ele está atrás de adorador. Pastor, numa igreja dessa, prega feliz, hein, rapaz? Olha, quero ser convidado para pregar aqui mais vezes. Meu Deus. E é isso, quem sabe? O ministério que sabe faz ao vivo, né? Canta isso, cara. Eu sei que lá está. Canta, canta. Se eu mergulhar. Canta, isso é você, isso é você. Cadê os Paulo e Silas desta noite? Vieram? Os adoradores vieram. Os Paulo e os Silas vieram nesta noite. Então abre a sua boca e canta.
és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Muitas das vezes é assim, é isso que você vai dizer, ó. Não tenho todas as respostas. Ministério de áudio e vídeo, ministério de obreiros. Mas de uma Abra as mãos assim junto com a igreja. Abre assim, igreja, abre, e declara. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o ador. Cadê os adoradores então? Cadê? Não existem prisões então canta abençoado. Canta abençoado, canta, filho de Jesus. Te adora, ó Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Adorar é o que sei. Canta isso forte, canta abençoada, canta abençoado. É o que sou, nada pode meu Deus do céu. Tem gente já entendendo, Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Adorador. Cadê os adoradores adorando? Não tem prisão, não tem circunstância, não tem dificuldade, não tem esse problema, seja ele familiar, seja ele psicológico, sim, seja ele social, financeiro. Você está declarando através desta canção que esse problema não pode impedir quem você é. Deus te fez, Deus te criou para ser um verdadeiro, para ser uma verdadeira adoradora. Então você é adorador, você é adoradora. Adora Ele, adora Ele. Isso, adora Ele, filha. Não olhe para o seu interior. Se você olhar para você mesmo, você vai ver o quão miserável você é, o quão miserável você é. Mas se você olhar para Ele, você vai ver que Ele é santo. Ele é santo, Ele é santo, santo, santo. A gente vai terminar assim. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Adorar é o que sei e adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó, a voz de quem. Deixa eu ouvir a voz, né? Deixa eu ouvir a voz. A voz. A voz de quem te adora, ó Senhor. Olha para mim. A gente termina assim. Eu quero desejar para você um final de semana abençoado. Uma boa noite, um sábado diante da graça de Deus. Mas antes da gente sair e passar por aquelas portas, embora a despeito a gente não pode tocar, tocar na mão, abraçar, mas a gente pode falar. E mesmo por debaixo das máscaras, você vai falar para alguém
Você vai falar pelo menos para 2 pessoas. Pelo menos para 2 pessoas. Você vai falar esta frase: eu e você, nós vamos contrariar o óbvio. Fale para alguém: eu e você, nós vamos contrariar o óbvio. O que é o óbvio? O óbvio era você parar. O óbvio era você desistir. O óbvio era você jogar a toalha. O óbvio era você dizer assim: já não aguento mais, já não quero mais. Mas eu e você vamos contrariar o óbvio e vamos sair daqui dizendo: eu sei que em quem eu tenho crido e que por fim ele se levantará ao meu favor. Se você pode dar um aplauso ao Deus da palavra, faça isso. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Até domingo pela manhã a gente tem um encontro aqui. Passa lá, faça a sua inscrição. Deus te abençoe.